Olá. Bom, eu tinha prometido para vocês que eu ia gravar um vídeo aqui para falar sobre como a aromaterapia conseguiria ajudar nesse momento, né, que a gente está vivendo aí do coronavírus, do crescimento do número de pessoas infectadas, enfim. E eu acho que toda crise ela traz um aprendizado para a gente, né? De alguma forma a gente aprende pelo amor ou pela dor. Nesse caso a gente está aprendendo pela dor. Mas a gente está saindo, eu acho que esse é um movimento que está nos convidando a sair de uma coisa mais individualista, do meu caso, do meu problema, de como isso me afeta, e começando a olhar de uma forma mais ampla, né? Entender que a gente está conectado, então não adianta nada eu me cuidar e o meu vizinho não, e aí todo mundo vai sofrer, porque aumentam as contaminações, diminuem as possibilidades de atendimento em hospitais, e as pessoas que efetivamente precisam podem sim ter uma consequência mais grave. Então eu acho que vamos aproveitar para ampliar a nossa consciência, mas também tomar cuidado para que a cautela que é necessária e responsável não vire um medo exacerbado, não vire um pânico e a gente no efeito manada saia, né, enlouquecendo aí, acabando com o estoque de álcool gel, água, etc, etc, como em alguns países. Pelo menos no momento que a gente está aqui no Brasil hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a situação não está nesse nível de descontrole. Eu acho que mesmo as questões que as empresas estão alimentando, home office, algumas escolas suspendendo a aula, tem muito mais uma questão de prevenção do que uma crise instaurada e que a gente não pode mais sair na rua, como é o caso hoje da Itália, por exemplo. Então eu acho só que a gente tem que se informar, mas sem criar pânico, sem necessidade. A gente ainda não está nesse momento, espero que a gente realmente não venha a tê-lo. E a aromaterapia é uma terapia que faz tratamento, né? Ela existe para melhorar a saúde física, mental, emocional e até espiritual, através de substâncias naturais, que são os óleos essenciais, e é uma prática terapêutica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, registros sobre o uso de plantas aromáticas, a gente tem há mais de 50 mil anos, assim, é muito louco ver, né, esses registros, não na forma de óleo essencial, mas na forma de uso de plantas medicinais, aromáticas. Mas a prática da aromaterapia, como a gente tem visto hoje em dia, né, mais de um ponto de vista mais moderno, ele tem acontecido num momento mais ou menos de 100 anos para cá. Mas como prática, como estudo, enfim, é muito, muito antiga, gente. Muito antiga mesmo. Então, acho que é legal vocês saberem que tem essa particularidade, né? Então, esse cheiro agradável para tratamento é o cerne da aromaterapia, cujos óleos essenciais eles podem ser extraídos de vários locais diferentes, de folhas, de flores, de raízes, de caules, etc. E a aromaterapia tem uma coisa que eu acho muito bonita, é que ela não trabalha só no sintoma da doença, ela trabalha na causa, naquilo que pode vir a gerar uma doença. Então, quando eu estou falando de alguns óleos essenciais que eu vou recomendar aqui para vocês, eu estou falando muito mais de trabalhar essa prevenção. E em alguns casos, vocês vão ver que tem aplicação de gripes e resfriados, acaba ajudando na infecção, a não propagar vírus, etc. Mas tem um fator anterior que é de acalmar, que é de ter clareza, que é de trazer relaxamento, que é fugir do pânico. Então, eu acho que tem nos 5 óleos essenciais principais que eu vou dividir aqui com vocês, eles têm essa questão tanto física, do ponto de vista do vírus, da infecção, de evitar, né, de prevenir ou de prevenir que se propague, caso já tenha atingido alguém. E também tem a questão emocional, como é que a gente trata a nossa cabeça, a nossa mente, né, para que a gente trabalhe a favor e não contra tudo isso. Então, antes de eu entrar nos óleos essenciais, eu fiz aqui até uma colinha, vocês vão ver que eu olho bastante para baixo, mas é porque eu não posso deixar de dar informação para vocês. E se vocês quiserem ter acesso a isso depois daqui, eu vou fazer um stories dizendo qual que é o caminho, então vocês podem me perguntar. E divido com vocês com o maior prazer, claro. Mas eu queria só fazer alguns disclaimers, né? Alguns avisos aqui antes. Então, primeiro óleo essencial não é essência. Então, quando você for comprar, tenha certeza que você está comprando o óleo essencial, que tem o nome, né? O nome oficial mesmo, né? E não só o nome de venda. Que esteja escrito 100% puro, enfim, que são sinais de que ele é efetivamente óleo essencial e não uma essência. A essência, ela muitas vezes chega perto do cheiro, mas ela não traz as substâncias químicas necessárias para fazer o tratamento em si.
né? Então, assim, ela não chega a atingir a nossa célula, ela simplesmente é um cheirinho gostoso que você vai sentir. Então, é mais caro o óleo essencial do que a essência, sim, mas a gente está falando aqui de tratamento, de prevenção, e aí acho que a gente não pode economizar, ok? Eu vou dividir aqui com vocês 5 principais óleos essenciais que eu acho que para esse momento podem ajudar. Não precisa ter os 5, você pode olhar e escolher qual que para você faz mais sentido neste momento, mas eu quis deixar a opção até porque você pode eventualmente até já ter algum em casa e já poder começar a usar. Outra coisa, quando a gente fala de uso de óleo essencial, existe uma máxima que é pouco é muito e muito é tóxico. Então, não é porque é natural, não é porque vem da planta que ele não faz mal. Vocês precisam cuidar e quando forem comprar um óleo essencial, perguntar no local onde vocês vão comprar ou consultar um aromaterapeuta quais são as contraindicações. Existem óleos essenciais que não podem ser usados por gestante, outros por crianças, outro por pessoas idosas, outro por pessoas com hipertensão. Então, existem uma série de contraindicações que a gente precisa ter o cuidado de pesquisar antes de sair comprando, tá? E sempre que for usar, com muita cautela. Se vocês quiserem, depois também posso deixar para vocês uma formulazinha de diluição segura para que vocês possam fazer spray de ambiente com álcool de cereais e água, mais os óleos essenciais. Vocês podem colocar no álcool gel para potencializar, né, além de matar tudo aquilo, trazer as características que os óleos que eu vou falar para vocês. Usar em difusores de ambiente na sua casa, antes de dormir, durante o dia, no seu trabalho. Então, tem uma série de aplicações, mas, por favor, tenham esses cuidados que são super importantes, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, quais são os óleos, meu Deus? Então, eu deixei aqui 5 reservados. O primeiro que eu vou falar, acho que é um óleo que só de falar o nome você já sente o cheiro, porque ele é o mais popular, eu acho, e versátil que tem na aromaterapia, que é o óleo de lavanda. Então, quando a gente está pensando nessa situação específica aqui, eu estou recomendando por 2 motivos. Primeiro, porque ele previne os sintomas e melhora se você já estiver começando um quadro de gripe ou de resfriado. E do ponto de vista emocional, eu acho que o mais importante que a lavanda traz é calma, traz tranquilidade, traz relaxamento. Então, são questões que hoje em dia estão super necessárias, super importantes, né? Não falei para vocês, mas, por exemplo, eu tenho um difusor em colar aromático, algumas farmácias homeopáticas têm para vender, inclusive, que você põe um algodão e coloca os óleos essenciais. Então, assim, você pode durante o dia deixar ele perto de você, que só o fato dele estar perto do seu corpo já esquenta e acaba subindo as substâncias, né? Ela é volátil, então ela sobe e alcança aí seu nariz, sistema límbico, etc. E ele traz esse relaxamento que eu acho que hoje em dia é tão importante. As pessoas estão muito, muito nervosas com tudo isso que está acontecendo. Então, lavanda é o primeiro óleo essencial que eu recomendo. E um outro que eu acho que não pode faltar na sua casa também é o titri, que também é conhecido como melaleuca. E ele é o mais medicinal de todos os óleos que eu conheço, pelo menos na minha opinião. Então, ele é antiviral, antifúngico e antibactericida. Então, ele é super completo. Então, neste momento de vírus, infecções, etc., ele é um coringa. Então, se você tiver um lavanda para acalmar e um titri para matar os bichos aí do ar, já está super bem cuidado aí para tudo que você vai fazer. E ele tem uma característica, o titri agora, né, falando, que é de trazer confiança, mais confiança para você e também afastar o pessimismo, sabe? Aquela nuvenzinha negra, tipo, nossa, agora o mundo vai acabar, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, o que eu vou fazer, tal. Ele também traz um pouco de calma e de afastar essa nuvem negra da sua vida. Então, são óleos bem importantes. Não que os outros não sejam, mas acho que esses dois são bem coringões, tá, gente? Lavanda e titri pode pôr aí na sua lista. Outro que eu tenho para sugerir é o limão. O limão tem uma questão de refrescar, purificar, acho que é o próprio limão, né, o cítrico, ele traz isso. E ele também ajuda a combater a infecção de uma forma geral. E o limão, por ser um cítrico, é um óleo que traz alegria. Então também, sabe, sai um pouco dessa vibe meio negativa que a gente está vivendo. E ele pode te ajudar a trazer um pouco mais de alegria e limpeza e de refrescância para esse momento um pouco mais difícil que a gente está atravessando. Outro óleo essencial que eu não posso deixar de falar é tomilho, porque ele é um óleo essencial super importante para a imunidade de uma maneira geral. Então, ele é super indicado muitas vezes e ele tem uma característica importante do ponto de vista emocional,
que ele restaura, purifica e estimula, mas esse estímulo, ele é na medida certa. Então, por exemplo, a gente tem um óleo essencial que é o alecrim, que ele é conhecido como cafezinho na aromaterapia, porque ele dá uma ligada em você, assim, tipo, para você estudar, para você trabalhar, ele é ótimo. O tomilho, ele tem essa característica de estimular, mas na medida certa, por quê? Porque se você tiver over atarefado, ele dá uma acalmada, e se você tiver muito devagar, ele dá uma acelerada. Então, ele tem esse equilíbrio aí para essa inteligência do equilíbrio para te mostrar. Então, tomilho eu também acho super importante. Inclusive, há 2 anos atrás eu tive H1N1, fiquei 2 semanas mal de cama, etc, etc. E ele foi um dos óleos que eu mais usei naquela época, assim, para prevenir, para não passar para minha família, para também ir me restabelecendo, para também ir indo trabalhando na minha convalescência, né? Então, acho que é um óleo super importante. E por fim, mas não menos importante, o hortelã, que é um óleo conhecido como um desinfetante de ambiente, e ele é o anjo do pulmão. Então, assim, a gente sabe que uma dos agravamentos do coronavírus, ele tem quando ele ataca a parte pulmonar, e o eucalipto é um óleo bem importante nestes momentos. Então, ele não só descongestiona, alivia a gripe, como ele ajuda a trabalhar melhor o pulmão, e ele também dá uma purificada aí na mente, tá? Mas, como eu amo óleos essenciais, gente, eu não vou parar nos 5, vou deixar mais 2 aqui de sugestão, tá? Esses 5 são os mais básicos, importantes, mas você tem que olhar também para 2. Um é o cedro, e aí muito para reduzir essa vibe do medo que a gente está vivendo e para trazer mais força interior e mais coragem, acho ele super importante, então pode ser uma opção para você. Ou a Litsea cubeba, que é conhecida como a inteligência emocional da aromaterapia. Então, ele ajuda a equilibrar razão e emoção. Então, se você achar que está precisando desse ajuste, desse equilíbrio, talvez sejam 2 boas opções, tá? Enfim, eu acho que todo óleo essencial a gente precisa só tomar cuidado que ele não pode ser ingerido, não pode ser ingerido de jeito nenhum, não pode ser usado direto na pele e sempre tem que ficar atento às contraindicações. Porém, existe uma linha de óleo essencial que chama vibracional, que é produzido por uma empresa chamada Vida Botânica, que esse sim é feito já permitindo o uso de várias formas, em creme, em gel, em spray, etc., mas também uso ingestão, tá? E aí, eu acho que tem 2 que, assim, eu uso continuamente aqui na minha família há muitos anos, e eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem saber mais, Vida Botânica, tem a página aí no Instagram, e são o seguinte, é um composto vibracional que chama Saúde Plena, não sei se vocês vão conseguir ler aqui, que ele é muito mais para a gente se blindar e se proteger de todo esse movimento que está acontecendo. Então, esse é um que você pode ingerir 5 gotas numa garrafinha de 500 ml, todo dia uma garrafinha nova com 5 gotinhas e toma ao longo do dia. É bom, inclusive, para lembrar de te manter hidratado. E o outro é caso você comece com sintomas efetivamente de uma gripe, de um resfriado, alguma coisa que você ainda não sabe o que é, o Saúde SOS, que aí ele é super específico para já tratar alguma doença que está em andamento. Então, se você tiver interesse, na minha casa a gente vai tomar, né? O normal era tomar uma vez por semana, mas eu acho que neste movimento que a gente está, uma vez por dia, todo dia, por um tempo, vai ser importante, o Saúde Plena. E se for necessário, o Saúde SOS, tá bom? Você pode comprar qualquer um desses 2 só através da Vida Botânica ou de algum aromaterapeuta que é ligado a esse sistema vibracional. Eu sou uma delas, mas existem outras disponíveis também. Se você não achar, me chama no direct que eu te ajudo a procurar. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês usem essas substâncias tão poderosas da natureza a seu favor. Para você, para sua família, né? Acho que é importante a gente se preocupar, mas sem exagero, mas sempre se cuidando. Então, espero ter contribuído com vocês e te vejo no próximo vídeo. Até mais!